essa geração tem se afastado muito de Deus, né? Tem se afastado muito em busca de coisas que perecem, né? Em busca de coisas que perecem, às vezes para juntar tesouro aqui nessa terra, às vezes estão mais preocupados com seu bem-estar do que com as vidas que estão aí perecendo, né? E a maioria das vezes vai para uma igreja, cultua lá e tá tudo bem. Enquanto isso, almas estão clamando por socorro, né? E as pessoas estão de braços cruzados, né? Não estão fazendo isso, porque a nossa convocação, né? Como foi dito aqui, todos nós somos missionários. E a nossa convocação é essa, é de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, Exatamente. em tempo, em fora de tempo. É a gente mostrar Jesus para as pessoas, né? Então, como esse tema de salvação é bem marcante, me fizeram uma pergunta e eu gostaria que você respondesse essa pergunta. O que é que eu faço para ser salvo? Olha, geralmente a gente faz. O que é que eu faço para ser salvo? Você não faz nada. Porque geralmente quem faz é Deus. Isso. Mas se você já está ouvindo a palavra, né? Porque o Espírito Santo, a própria palavra diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se essa pessoa já fez essa pergunta, é porque ela já está sendo quebrantada por isso. Não é pelo que você faz, não é por obras, né? Porque muitas vezes as pessoas, inclusive tem crentes, que ainda ficam tentando alcançar algo através das Das obras. obras. Então, aquela questão assim, eu vou fazer. Ajudar os É, pobres. exatamente. Não é por obras, não é pelo que você faça. Primeiro, porque a gente não tem nada de bom, né? A Bíblia diz que todos pecaram e distantes estavam da glória de Deus. E é Isso. justamente isso que todos que nasceram depois de Adão, nasceu separado, né? Porque a gente já nasceu em pecado. Davi, ele fala isso, né? Em pecado fui concebido, em pecado fui formado e concebeu minha mãe. Então a gente já nasce aí separado de Deus. E Jesus é esse que vem para justamente fazer essa ponte entre Deus e o homem. O homem estava separado e tudo acontece ali no jardim, né? Eu lembro que às vezes eu faço umas viagens ali no Jardim do Éden uma vez eu meditando ali naquele texto, quando ele faz Adão, onde estás? E aquilo ali foi tão forte para mim uma vez, porque Deus sabia o que ele está E fazendo. Deus, ele sabe de E tudo, né? sabe Ele de tudo. sabe de Não tudo. era uma pergunta, porque às vezes quando a gente olha de imediato, pensa que é uma pergunta de dúvida. Oxe, Deus não está. Não, ele sabia. Mas essa pergunta é como assim: Adão, onde estás? O que foi que você fez? O que você está fazendo? E essa pergunta ressoa até hoje no coração de muitas É pessoas. como se quando a gente tá em casa e aí quebra alguma coisa assim, aí chega alguém e diz, rapaz, foi que tu fizesse aí. Exatamente. Por quê? Porque Deus criou o homem, né, ali para você ver quando ele vai fazer, vai na criação, ele vai dizendo, Deus criou tal coisa, disse haja luz, houve luz, criou tal, e Deus viu que era bom. A gente vai vendo essa, Deus é como se Deus assim, uau, uau, ficou bom. E quando ele vai para a criação, é o ápice da criação, é o homem, ficou muito bom. E aí ele trata isso o quê? Para ter um relacionamento, como você vê que dentro desse contexto aí, você vê que Deus visitava o homem. Havia um relacionamento. E esse relacionamento ele foi quebrado, né? Então aí a partir daí todos que nasceram depois de Adão nasceram em pecado. Mas Deus já tinha a promessa quando ele fala lá em Gênesis 3,15, né? De ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, já era uma promessa sobre Jesus. E a gente vai ver que os profetas todos eles vão falando sobre isso. Então é Jesus que salva, um que nasceu sem pecado nenhum, né? É como se ele se colocou no nosso lugar, né? Para saldar todas as nossas dívidas, né? E aí quando ele se coloca no nosso lugar, ele apaga todo o nosso pecado, e principalmente essa questão do pecado original, porque tem muitos crentes que é crente de manhã perdeu a salvação de noite. Não existe isso, você não perde salvação. Assim, o sacrifício de Cristo não E, seria exatamente, suficiente, não, mas é e suficiente. biblicamente quando ele diz está consumado, foi consumado, né? Foi consumado. Você não, se você recebeu Cristo, você está no céu. Agora, claro que isso não vai isentar você. A gente às vezes porque a gente é humano, a Bíblia diz que a gente vai estar pecando. É um processo essa santidade, né? E assim, mas a gente não fica aí nesse pecado. João diz que nós temos um advogado se a gente pecar. Por quê? Porque agora o advogado é que vai falar, não,
eu já paguei a dívida dele. Isso é lindo demais. Então, tem muitos crentes que vivem em depressão por causa disso. Ah, eu não vou mais porque eu pequei. Ah, Deus não vai me querer mais. E o inimigo, ele se aposta desse tipo de coisa e as pessoas, às vezes, não vivem a vida que Cristo queria que ela vivesse. Então, assim, se eu tenho... Porque é diferente você pecar por acidente e não porque você quer estar pecando. Se você está pecando porque você quer, você nunca foi cristão. Porque uma da diferenciação daqueles que nasceram de novo é essa regeneração, e ele pode até resvalar o pé, pode até desviar por um tempo assim, mas você vê que ele não consegue ficar no pecado. Ele não consegue ficar ali.